E aí galera, tudo bom? Meu nome é Elton Júnior, eu sou bolsista do PET Engenharia Elétrica UFC e hoje eu vou estar aí resolvendo a prova da disciplina de Instrumentação, Medições e Instalações Elétricas do professor Dalton do ano de 2022, certo? Então, não é uma prova longa, não é uma prova muito difícil, mas é uma prova que aborda diversos conteúdos, né? Então tem vários detalhes pontuais que a gente tem que lembrar, senão a gente não consegue fazer as questões, né? Então, é isso e vamos lá começar. Certo, então vamos começar aqui a resolução, né? Lê o enunciado da primeira questão para a gente resolver ela bem simples. Um perímetro no painel de instrumentos de um automóvel indica o fluxo de uma corrente de 10,8 A quando os faróis estão ligados. Se a corrente é absorvida de uma bateria de 12 volts, qual é a resistência dos faróis? Então, como eu falei, né? É uma questão aqui bem simples, basta a gente aplicar a lei de Ohm, né? Então, ele nos dá a corrente absorvida para uma tensão X, que no caso é de 12 volts, e que é a resistência. Então a gente pode escrever a resistência como sendo a relação entre a tensão e a corrente, certo? Então R é igual a 12 dividido por 10,8. Então aqui a gente faz um cálculo simples na calculadora. Isso aqui nos dá 1,11 ohms, né? Que é a nossa unidade de resistência. Como eu falei, um ponto, a gente bastou aplicar na lei de Ohm, que é a base, né, da disciplina. É algo bem simples, que a gente tem essa relação aqui. A gente consegue relacionar tensão, corrente e resistência, né, de maneira bem simples e intuitiva. Então, vamos para a próxima questão. Ok, pessoal, então vamos agora para a segunda questão, né? É uma questão um pouco mais complexa, mas ainda assim, se a gente consegue interpretar bem o enunciado dela, os cálculos são bem simples. A gente vai cair na lei de Ohm mais uma vez. Então vamos ver o que ela diz, né? Uma lâmpada que opera com 10 volts, um resistor de 10 ohm que drena 4 A e um motor de 24 volts estão conectados em série. Calcule a tensão total e a resistência total. Ok, então o que quer dizer, né? Aqui a gente percebe que o enunciado diz que é uma ligação em série dos componentes, né? Quais são os componentes? A lâmpada que opera com 10 volts, o resistor de 10 ohm e o motor de 24 volts, ok? Então aqui a gente vai expressar graficamente, né, o que o enunciado quer nos dizer. Então a gente tem uma tensão total sendo gerada, que a gente não sabe quanto é. Nós temos também uma lâmpada. Aqui nessa lâmpada. Nós temos um resistor. E nós temos um motor. O motor, eu vou desenhar ele assim, apenas para simplificar, certo? Então aqui a gente fez nosso circuito série. Ok? E agora vamos escrever os dados que a questão não deu, né? A lâmpada opera com 10 volts, então 10 volts, né? Ela opera com 10 volts, aquela extensão em cima dela é de 10 volts. Um resistor de 10 ohms que drena 4 A. O que significa drena 4 A? Significa que por esse resistor passa uma corrente de 4 A. Porém, a gente percebe que o nosso circuito é em série. Então, se passa 4 A pelo resistor, vai passar 4 A pelo nosso motor e pela nossa lâmpada também. Ok? Então, a gente tem a nossa corrente total de 4 A. Ok, vamos continuar. E o motor de 24 volts. Então, aqui a gente tem 24 volts. E a gente desenhou o nosso circuito, porém, a gente não respondeu nada, né? A gente tem que ver quais são as perguntas, os comandos que a questão dá. Então, tá. Calcule a tensão total e a resistência total. Certo. Começando pela tensão total, né? Tensão total. Como a gente vai calcular a nossa tensão total? A tensão total, que é a tensão gerada, né, pela fonte do circuito, ela é nada mais nada menos que a queda de tensão em todos os componentes, né? A tensão que todos os componentes do nosso circuito estão operando. Então a lâmpada a gente tem 10 volts, o motor a gente tem 24 volts, só que a resistência a gente não tem nossa tensão. E qual é a tensão no resistor, né? Qual é a queda de tensão em cima do resistor? Como a gente fez lá na primeira questão, aqui, pegando a lei de Ohm, V R igual a V sobre I, a gente pode passar o I multiplicando e V igual a R vezes I. Então essa é a queda de tensão em cima do nosso resistor. Então a tensão total, como eu falei, vai ser a soma da tensão na lâmpada mais a tensão no resistor
mais a tensão no motor, que é igual. Tensão na lâmpada, 10 volts. Tensão no resistor, como eu falei, lei de Ohm, vai acabar sendo 10 vezes 4, mais a tensão no motor, que é 24. Então, isso aqui é igual a V total, né? VT. Então, a nossa tensão total, VT, vai acabar sendo 10 mais 40 mais 24. Então, VT é igual a 74 volts. Ok? Só que a gente só respondeu a metade da questão. A segunda parte do enunciado cita a resistência total. Então, vamos usar novamente a lei de Ohm. Porém, dessa vez na lâmpada e no motor. Porque no resistor a gente já tem a resistência. Tendo a resistência nos três componentes, a gente pode fazer associação em série, apenas somando as resistências, né? Então, tá. Resistência total, né? Que é o que nós queremos calcular. Vai ser RT igual a R na lâmpada mais R, né? Que é R no resistor, mais R no motor. Ok. Nossa resistência total. Tensão na lâmpada. Nós temos corrente de 4 A e nós temos a queda de tensão de 10 volts. Então a resistência na lâmpada vai ser 10 dividido por 4. Mais 10 ohms, que a gente já tem no nosso resistor. E a tensão no motor vai ser 24 dividido por 4. Então a resistência total, 10 dividido por 4, 2,5. Mais 10, mais 6. Então a nossa resistência total vai ser 18,5. Unidade de medida de resistência, ohms. Ok? Então aqui a gente finaliza nossa segunda questão. Mais uma questão simples, essa é um pouquinho mais complicada. Porém, a gente apenas utilizou a lei de Ohm. Porém, só que a gente teve que desenhar nosso circuito, a gente teve que interpretar as informações e saber o que a questão pede, né? Apesar de ser uma questão simples, já tem uma complexidade maior. Então, a gente vai ver que nessa prova, né, que quanto mais vão passando as questões, maior o grau de dificuldade vai aumentando. É bom a gente ter atenção aos detalhes. Por exemplo, aqui ele fala que o resistor drena 4 A. A gente tem que ter a interpretação de que, como o circuito está em série, esses 4 A vão passar tanto pela lâmpada, quanto pelo resistor, quanto pelo motor. Então, vamos ter atenção, vamos estudar os conceitos para conseguir fazer uma prova tranquila, né? Então, vamos para a próxima questão. Indo para a terceira questão, já é uma questão bem mais direta, mas que ainda vale um ponto. Então, a gente espera um grau de complexidade, né? Um grau de dificuldade semelhante às que a gente já resolveu, que também vale um ponto. Então, vamos lá ver o que ela pede, né? Determine os valores desconhecidos na figura 1. Quais são os valores conhecidos? Aqui a gente tem como valor desconhecido a tensão total do circuito e as correntes em cada ramo, né? As correntes que passam em cada resistor. Tá. Aqui a gente pode fazer... Na verdade não. Eu ia sugerir a gente fazer por lei de Kirchhoff. Porém, a gente não tem essa tensão, né? Então, fazer por lei de Kirchhoff das tensões, que seria resolver por malhas, acabaria dando errado, né? Porque a gente não tem justamente essa tensão aqui, essa fonte de tensão. Então, como a gente tem a nossa corrente total, né? A corrente antes dela se dividir, vamos dizer assim, a gente vai associar, fazer a associação bem simples em paralelo desses três resistores. E depois de associar esses três resistores em paralelo, a gente vai achar a tensão total. Porque redesenhando o circuito, nós vamos ter apenas um resistor aqui e uma corrente. Em um ramo só, a gente consegue achar a tensão pela lei de Ohm que a gente acabou de aplicar em duas questões anteriores, né? Então, com a tensão, a gente sabe que a queda de tensão nos três resistores vai ser a mesma, pois eles estão associados em paralelo. E a corrente, a gente mais uma vez vai usar a lei de Kirchhoff, né? A gente vai ter a queda de tensão em cada resistor, que é igual à tensão total, e as resistências, né? Então, a gente facilmente vai achar as correntes. Achando as correntes, sendo que a gente achou a tensão, a gente resolve a questão de forma bem direta, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou associar os resistores 4 e 12, né? Associação em paralelo de R4, chamar assim. Vai ser a associação em paralelo de resistores, né? É o produto pela soma. Então, 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Isso aqui a gente faz na calculadora, bem direta, de forma bem direta. Tá, deu 3 ohm, certo? Então, redesenhando o circuito, a gente vai ter algo mais ou menos assim. A gente vai ter nossa fonte de tensão, a gente vai ter nosso resistor de 3
E a gente vai ter o nosso resistor que a gente acabou de calcular em 3. Lembrando que esse segundo resistor de 3, ele é a associação em paralelo do nosso resistor de 4 com o nosso resistor de 12. Certo? Então aqui mais uma vez a gente vai associar, deixa eu apagar aqui, o nosso resistor de 3 com o nosso resistor de 3. Bem simples essa associação. Associação de resistores iguais, né, em paralelo. A gente repete o valor e divide pela quantidade de resistores iguais, que no caso é 2. Então é 1,5, que é igual à nossa resistência equivalente no circuito. Ok? Redesenhando nosso circuito, né, a gente vai encontrar o nosso circuito equivalente, que consiste em apenas uma fonte de tensão, um resistor e a corrente que passa, né? Nossa resistência equivalente que a gente calculou é de 1,5 ohm, uma corrente de 3 ampere e a tensão que a gente quer achar. Então, V igual a R vezes I, V igual a 1,5 vezes 3. Então, a nossa tensão total é facilmente encontrada, 4,5 volts, ok? Então, resolvemos a primeira parte da questão. E como eu falei, na associação em série, a corrente é a mesma e a queda de tensão muda. E na associação em paralelo, a queda de tensão é a mesma e a corrente muda. Então, vamos calcular aqui, né? Em cada ramo, nós temos a resistência e a tensão. Então, facilmente a gente encontra a corrente, ok? Então, no resistor de 3 ohm, nós temos que I1 igual a queda de tensão dividido por R1. I1 vai ser, no nosso caso, queda de tensão 4,5, acabamos de calcular, dividido por 3. Então, I1 igual a 1,5 ampere. Certo? Vamos destacar nossa resposta. E vamos para I2 da mesma forma. I2 igual a... Falei direto, né? Queda de tensão 4,5. Resistência 4 ohm. Então, nosso I2 igual a 1,125 ampere. Mais uma vez destacando. Por fim, no resistor de 12 ohm, a gente tem aqui 3 é igual a 4,5 dividido por 12. Aqui vai dar um valor bem menor, né, de corrente. Nós temos que o nosso 3 é 4,5 dividido por 12. 0,375 ampere. Como eu falei, mais uma questão simples, né? Porém, aqui já necessita de outro conceito, que seria que a queda de tensão na associação em paralelo em todos os resistores vai ser a mesma, apesar da corrente alterar, que é o que a gente queria na questão calcular, né? Então, vamos destacar a nossa resposta em V. E vamos partir para a quarta questão. Certo, pessoal? Então, próxima questão, né? A gente vê que ela tem uma representação parecida com a questão que a gente acabou de resolver, a terceira questão. Porém, a gente vai usar um conceito diferente, né? A gente vai usar agora o conceito de malhas. Então, a gente vai resolver esse circuito por malhas para achar o que se pede, né? Que é a corrente em cada resistor, que é a corrente I1 e a corrente I2. E a corrente no resistor aqui, de 2 ohm, que é I1 menos I2, ok? Então, vamos lá resolver a nossa malha 1. É limitada a isso aqui, certo? É somente esse primeiro retângulo aqui que a gente tem. Então, a gente vai calcular tudo que tem de tensão nela e igualar a zero. A gente vai igualar o somatório das tensões a zero, porque é isso que a lei de Kirchhoff das tensões não diz, né? Então, como a gente viu lá no exercício 2, na questão 2, a gente vai usar esse conceito, ok? Então, vamos lá. Numa fonte de tensão, já que a gente está analisando a corrente nesse sentido, subindo assim, no sentido horário, a fonte de tensão, ela está gerando tensão para o nosso circuito, né? Então, ela tem sinal positivo de 10, mais 10. A gente segue o caminho da nossa corrente, passamos pela fonte de tensão, que gerou 10 volts, e temos o resistor. O que é que o resistor faz? Ele tem uma queda de tensão, né? A queda de tensão do nosso resistor aqui, no caso, de 2 ohm, vai ser 2 vezes I1, né? Que, como a gente já viu, lei de Ohm, cansamos de resolver já as questões anteriores, né? Assim. E aqui não vai ser diferente. Então, a gente vai usar a lei de Ohm para calcular essa queda de tensão, né? Ou seja, menos 2 I1, que seria menos da queda de tensão, 2, que é o valor da resistência, e 1, que é a nossa corrente. Então, a gente segue na nossa malha o circuito da nossa corrente e chegamos em outro resistor. Porém, nesse resistor, nós temos uma corrente que desce e uma corrente que sobe. Seria nossa I1 e nossa I2, ok? Vamos lá. Resistor
tem uma queda de tensão. Então, vai ficar menos, por conta da queda de tensão no resistor, 2, certo? Que é o valor do resistor, vezes a corrente. Só que aqui a corrente, a gente tem duas correntes no sentido oposto. Como a gente está analisando no sentido do nosso I1, o I1 é positivo. Então, menos 2 I1, menos I2, que vem ao sentido contrário, né? Então, ele está subtraindo I1. Lembrando que, para a referência que estamos utilizando, a gente poderia usar outra referência, que aí mudaria os sinais, né? Porém, o resultado tem que dar o mesmo. Ah, Wellington, mas se a gente tem uma corrente I2 que está na mesma direção do I1. Então, ao invés de colocar I1 menos I2, a gente vem aqui e bota um mais. I1 mais I2. Como não é o caso, tá para cima, sentido contrário, a gente subtrai, certo? Continuando com nossa malha, a gente vai vir na corrente e vai chegar de novo na fonte de tensão. Então aqui a gente para igual a 0, né? Terminando de analisar a nossa malha. Aqui a gente tem 10, menos 2 e 1. Vamos distribuir, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2 e 1. Menos 2 vezes menos e 2 vai dar mais 2 e 2. Igual a 0. Então, vamos organizar isso aqui, né? Menos 2 e 1 com menos 2 e 1, vamos somar e vai virar menos 4 e 1. Mais 2 e 2. E aqui nós podemos passar o 10 subtraindo, né? Para o outro lado, então vai ficar menos 10. Ok? Podemos simplificar. Vamos dividir aqui por menos 2, né? Para ficar organizado. Então nós temos 2 e 1. Opa, 2 e 1. 2 e 2 dividido por menos 2, a gente tem menos e 2. Igual menos 10 dividido por menos 2, 5. Então aqui a gente tem nossa primeira equação. Ok? Então vamos analisar a malha 2. A malha 2 é a nossa malha da direita, certo? Vamos analisar no sentido da corrente 2 agora. Ok? Primeiramente, temos uma queda de tensão aqui no resistor de 4 ohms, né? Queda de tensão, como vimos, no caso, vai ser 4 vezes I2, pela lei de Ohm. Então, menos, porque é queda de tensão no resistor, 4 e 2. Vamos continuar. Nossa corrente segue, passou o resistor, chegou aqui na nossa fonte de tensão. Vai ser 10 volts? Não vai ser 10 volts, por quê? Aqui, vocês perceberam que quando a gente estava analisando a malha 1, nossa corrente vinha e saía no positivo. Então, significa que ela está gerando. Aqui, quando a gente vem com o nosso I2, ele está saindo no negativo. A gente está com a corrente no sentido oposto da fonte de tensão. Então, essa fonte de tensão, na verdade, ela está tendo uma queda de potencial, na verdade, né? Ela não está gerando, ela está consumindo tensão na nossa malha. Então aqui vai ser menos 10. E seguimos com a corrente. E temos outra queda de tensão, né? Que agora é no resistor de 2 ohm. Vamos fazer diferente do exercício anterior, porque como eu falei, né? A nossa referência lá era o I1. E aqui já é o I2. Então, a nossa queda de tensão, na verdade, vai ser menos 2 e 2 mais 2 e 1. Por quê? Pelo mesmo procedimento que a gente fez, né? Então aqui a gente só repete o procedimento. Menos 2, porém, ao invés de ser, como a gente fez aqui anteriormente, menos 2 e 1 menos I2, a gente vai fazer I2 menos I1. Por quê? Porque a gente trocou nossa referência. Nossa referência agora é a corrente I2. Então, vamos fazer o mesmo procedimento, né? Menos 4 e 2, menos 10, menos 2 e 2, mais 2 e 1 igual a 0. 2 e 1, menos 6 e 2, igual a 10. Divide tudo por 2, né? Então, temos em 1, menos 3 e 2, igual a 5. E aqui nós temos nossa segunda equação. Ok. O que isso implica pra gente, né? Temos duas equações, a gente pode agora fazer um sistema com essas duas equações. Então, vou escrever aqui nossa primeira equação. 2 e 1, menos e 2, igual a 5. Tá, e 1 menos 3 e 2 igual a 5. E 1 menos 3 e 2 igual a 5. Vamos resolver aqui, né, de forma bem direta, né? A gente tem várias formas de resolver esse sistema. Porém, vamos apenas isolar o I1, perdão, aqui nessa segunda equação. A gente vai isolar o I1 e posteriormente substituir ele aqui. Então, aqui nós temos nossa equação 1 e nossa equação 2. Pegando nossa equação 2, I1 igual a 5 mais 3 e 2, concordam comigo? Passei o
3 e 2 para o outro lado, então ele vai passar positivo, né? Ok. E agora eu posso substituir. Substituindo na 1. Substituindo 2 que multiplica 5 mais 3 e 2, que é o nosso I1. Menos I2 igual a 5. Distribuindo aqui, né? 10 mais 6 e 2 menos I2 igual a 5. Então nós vamos ter mais uma vez 5 e 2 igual a 5 menos 10. Faz direto, né? E 2 igual a menos 5 sobre 5. Então nós temos que 2 igual a menos 1 ampere. Ah, Wellington, existe corrente negativa? Não existe corrente negativa, né? Essa corrente aqui, ela é negativa porque nesse sentido que a gente calculou, no sentido horário, ela tá no oposto do sentido real dela, né? Que seria no sentido anti-horário, que seria de 1 ampere. Só que como a gente está adotando outro sentido, então ela acaba sendo realmente negativa, né? Então, ok. Porém, a questão não pede para a gente calcular as correntes, né? A questão pede para a gente calcular as correntes nos resistores. A corrente em cada resistor. Nesse primeiro 2 ohms aqui, né? Acho que ficou claro isso. A gente tem a corrente I1. I igual a I1, que é igual a... Tá, a gente não achou o I1, né? Na verdade, o I1 ele acaba sendo 5 mais 3 e 2. Nosso I2 é menos 1, então fica 5 menos 3 e 1 igual a 2 ampere. Ok? Então, I1 igual a 2 ampere. Em 4 ohms, né? Vou fazer aqui para o outro lado para não confundir. A gente tem que I igual a I2, que é igual a menos 1 ampere. E em 2 ohms de novo, né? Só que agora a gente vai pegar o 2 ohms do meio, certo? Em 2 ohms. E vai acabar sendo I1 menos I2. I1 menos I2, nós temos 2 menos menos 1. Então igual a 3 ampere. Certo? Então resolvemos nossa questão. Questão um pouquinho mais complicada, que a gente já usa outro conceito. Voltamos lá para a lei de Ohm, né? Que a gente usa bastante, né? A gente vai usar em tudo aqui lei de Ohm. Porém, a gente usa o conceito agora de malhas. Então, já viu que a questão é um pouquinho mais complicada, que ainda assim vale um ponto. Então, vamos prosseguindo, né? Quando chega de fato nas questões que valem 2 pontos, que aí sim são bem mais chatinhas de se resolverem, né? Ok, pessoal? Quinta questão agora. Vamos ao enunciado. Um circuito de proteção contra raios contém uma bobina de 55,7 mA em série com um resistor de 6 ohm. Que corrente fluirá ao ser testado com uma tensão de 110 volts e 60 Hz? Que potência será consumida por esse circuito de proteção? Vamos desenhar. Nós temos nossa bobina em série com o nosso resistor. Ok? Aqui a gente vai botar fase. Aqui a gente vai botar nosso neutro. NF. Que corrente fluirá ao ser testado com uma tensão de 110 volts. Então tá. Primeiramente, para a gente associar esses dois resistores, né, a gente tem que trabalhar com reatância. A gente não pode trabalhar com indutância. Porque a gente pode ver pela unidade de medida, né, da indutância, perdão, que é em Henry, no caso aqui em milihenry. E a nossa resistência, como nós sabemos, é ohm. Não podemos, aquele velho papo, né, não podemos somar bananas com maçãs. Então a gente tem que transformar a nossa indutância de forma que a gente possa operar junto com a resistência, né? E como é que a gente faz isso? É trabalhando em reatância, né? Trabalhando em formato de reatância. Então, vamos lá. Transformar esse 55,7 mA em reatância, né? Aqui é um pouquinho simples, né? Uma fórmula. A gente tem que a reatância indutiva, XL, é igual a 2 vezes π vezes F vezes L. Então aqui a gente já tem tudo, né? Nosso π é um valor, 3,14. O F é a nossa frequência, ele deu no enunciado de 60 Hz. E o nosso L é 55,7 mA, né? Então, vou fazer direto aqui esse cálculo. E nós encontramos 21 ohm. Ok? Não esqueçam de, na hora de fazer o cálculo, colocar o 10 a menos 3, né? Que é o equivalente ao milli. Porque o nosso cálculo é em Henry, não é em milihenry. Milli significa vezes 10 a menos 3, né? Então, a gente não pode esquecer disso no cálculo. Senão, por exemplo, aqui ia dar 21 mil ohm. Aí já é um resultado absurdo, né? A gente tem que ter esse senso. Ok? Que corrente fluirá ao ser testado com a tensão de 110 volts? Tá, aqui qual corrente fluirá, né?
a gente, mais uma vez, lei de Ohm, né? A gente, tensão e resistência a gente estava usando. Só que agora a gente não tem mais só uma resistência, a gente tem uma resistência e uma reatância indutiva. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com impedância agora. A impedância, aqui no nosso caso, vai ser 6, que o termo real da impedância é resistência, o termo imaginário é reatância, né? Mais J, nossa reatância é 21. E aqui no caso seria menos a reatância capacitiva, né? Que não existe, então é menos 0. Ok? Então Z igual a 6 mais J21. Tá. Só que aqui a gente quer o módulo. A gente não interessa muito usar a forma retangular, né? Da nossa impedância. Então a gente faz em módulo de Z. Aqui basta a gente fazer Pitágoras, né? Onde o nosso módulo seria a hipotenusa. O nosso 6 seria nossa parte real, né? O nosso cateto adjacente. Nosso cateto sobre o eixo X. E o nosso J, que seria a nossa reatância, seria a parte imaginária, né? Porém, aqui para não alongar muito o vídeo, eu vou fazer direto. O módulo a gente encontra 21,84. Lembrando, para fazer esse cálculo, basta fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Então, Pitágoras. E tá. Achamos nossa impedância, agora sim a gente consegue achar nossa corrente, né? Então, o módulo da corrente vai ser o módulo da tensão dividido pelo módulo da impedância. Então, o módulo da nossa corrente vai ser 110, né? Como o enunciado diz. 110 dividido por 21,84. Então, o módulo da nossa corrente, 5,04 ampere. Valor calculado, certo? Ok, então essa é uma das respostas e vamos continuar com o enunciado, né? Qual potência será consumida por esse circuito de proteção? Então aqui é bem simples, né? A gente podia fazer potência igual a Z vezes I ao quadrado, só que não tem muita necessidade, né? Aqui a gente pode fazer algo bem mais simples, que é P igual a V vezes I, módulo de V vezes módulo de I. Então P, que é a nossa potência consumida, vai ser 110 vezes 5,04. Então, nossa potência consumida, ela é 110 vezes 5,04, 554,4 watts. Ok? Então, mais uma questão resolvida. Essa aqui um pouco mais simples, né? Mas usa o conceito de impedância, que é um pouquinho chato, não é nada intuitivo. A gente trabalhar com um número que possui parte imaginária, né? Como o próprio nome já diz, não é real. Então, é isso, né? As contas são bem simples, mas a análise da questão é um pouquinho mais complicada que as outras. Certo, então aqui a gente calculou nossa corrente, né? E agora a gente vai calcular a potência. Aqui, como a questão não especifica, né, a potência, a gente pode, até mesmo por fixação, né, calcular as 3 potências possíveis, que seria a aparente, a ativa e a reativa, né? Vamos começar pela aparente, que é bem simples, né? Representado pela letra S. Vai ser o módulo da tensão vezes o módulo da corrente. Então, nossa potência aparente vai ser 110. Opa. 110 vezes 5,04. Nossa potência aparente é 554,4 volt-ampere, que é a nossa unidade, né, de medida. Então tá, então temos nossa potência aparente. Lembra lá do triângulo da potência, né? Para a gente encontrar a nossa potência ativa e nossa potência reativa, a gente precisa do ângulo, né? Qual é esse ângulo? Pode ser o ângulo da tensão, pode ser o ângulo da corrente, pode ser o ângulo da impedância. Então, eu vou fazer o da impedância, né? Porque aqui eu já tenho minha parte retangular, né? Minha impedância em forma retangular. Então, a gente pode fazer pelo cálculo, né? Lembra lá um triângulo, retângulo. Então, o que vai ser nosso θ, né? Vai ser a tangente a menos 1 da parte imaginária dividido pela parte real, né? Então, eu vou fazer aqui direto 74,05 nosso θ. Graus, ok? Então, a gente agora consegue calcular, né? A partir da relação com cosseno e seno. Então, Q, que é a nossa potência reativa, é S vezes seno de 74,05. Temos que Q é igual a 554,4 vezes seno de 74,05, que nos dá 533
0,03 volt-ampere reativo, que é a nossa medida de potência reativa. Por fim, nossa potência ativa é S vezes o cosseno de 74,05. Aqui, né, lembrando o conceito dos triângulos das potências, potência ativa seria a parte real do triângulo das potências, potência reativa a parte imaginária, e potência aparente é a hipotenusa, né? Então, terminando aqui o cálculo, vai ficar 554,4 vezes cosseno de 74,05, que nos dá 152,35 watts. Ok? Então aqui nós temos todas as nossas potências e a corrente como foi pedida na questão. Então a questão é um pouquinho mais complicada, né? Aqui já envolve conceitos de corrente alternada, então é bom dar revisada. Triângulo de potências, impedâncias, achando o ângulo, né? Desses triângulos que a gente vai acabar encontrando. E é isso, né? A questão é um pouquinho mais chatinha, ainda valendo ponto. E vamos para a próxima. Ok, entrando aqui nas questões que valem 2 pontos, né? A gente vai ler o enunciado dela mais uma vez. Mas a gente já espera um grau de complexidade maior do que as que a gente vem encontrando, né? Então vamos lá. O circuito em série, aqui dá resistência, ele dá uma reatância indutiva e uma reatância capacitiva. Então a gente não precisa calcular como a gente fez anteriormente, né? Calcule a impedância, o ângulo, a corrente, a queda de tensão no resistor, a queda de tensão no indutor e a potência ativa quando a tensão aplicada for 115 volts, né? É uma questão que lembra muito os conceitos que a gente usou anteriormente. Então, acredito que vai ser até um pouquinho mais simples, né? Porque ele já dá os resultados, ele já joga o resultado. A gente precisa realmente só mesmo desenhar o circuito e encontrar os valores. É algo bem mais direto. Então, a gente vai fazer isso bem tranquilo, vocês vão ver. É mais aplicação de fórmulas. E, apesar de ser aplicação de fórmulas, a gente precisa conhecer os conceitos, né? Mais uma vez. Então, vamos lá. A gente tem a tensão alternada aplicada de 115 volts. Temos a resistência de 6 ohm. E aqui nós temos duas reatâncias. Vejam que a gente não precisa calcular a reatância, porque dessa vez ele já deu a reatância, né? Ou seja, medida em ohm. Aqui é 4, J 4 ohm. E aqui é menos J 12 ohm, porque é capacitiva, certo? Ok. Podemos já começar a fazer. Vamos calcular na ordem, né? Calcule o Z. O Z é bem tranquilo. O nosso Z, como eu fiz na outra questão, né, vai ser a resistência da nossa parte real, mais J, indo para a nossa parte imaginária. Reatância indutiva, que é 4, menos a reatância capacitiva, que é 12. Então, nosso Z vai dar 6, menos J, 8, né? Ok? Porém, ele pede um módulo. Como eu falei, a gente faz o triângulo Pitágoras, certo? Triângulo pitagórico, perdão. Teorema de Pitágoras a gente aplica. Então a gente aqui vai encontrar 10, né? Porém eu vou checar. É isso, 10. Triângulo 3, 4, 5. Ohm. Então aqui a gente já tem uma resposta bem simples de encontrar. A gente já viu no exercício anterior. Ok. Θ. Aqui, como eu falei, né? Vai ser a tangente do nosso menos 8 dividido por 6. Por quê? Porque é um triângulo, né? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente vai dar nossa tangente. No caso aqui a tangente é menos 1. Porque é o arco tangente, na verdade, né? Então aqui a gente tem nosso θ negativo de menos 53,13 graus. Ok? Temos mais um item. Próximo, corrente. Bem simples, né? Aqui o módulo a corrente já vai fazer em módulo direto. Módulo da corrente igual ao módulo da tensão dividido pelo módulo de Z. Então, o módulo da corrente é igual a 115 dividido por, qual é o módulo de Z? 10. Então, o módulo da corrente vai ser 11,5 ampere, né? Uma corrente bem alta aí para um circuito. Então, ok? Próximo, ele quer saber as quedas de tensões no resistor e no indutor, né? Certo, então continuando a questão, né? Ele quer agora o nosso VR e o nosso VL. Nós temos a corrente, nós temos a reatância, então a gente pode aplicar facilmente a lei de Ohm, né? Então VR é igual ao módulo de I vezes R. Temos que VR é igual a 11,5 vezes 6, não é isso? VR igual a 69 volts. Nosso VL, da mesma forma, né? Vai ser o nosso módulo de I vezes o XL.
Então, VL igual módulo de 11,5 vezes nosso XL, que é 4. Então, VL igual a 11,5 vezes 4, 46 volts. Para finalizar a questão, ele pede aqui nosso P, né? Ok? Nosso P. Bem simples, nós temos o θ, temos o módulo da tensão e o módulo da corrente. A gente só aplicar a fórmula, né? P igual a módulo de V vezes módulo de I vezes cosseno θ, que é algo parecido que a gente fez na questão anterior, né? Que o que é o módulo de V vezes módulo de I? Aqui, na verdade, nossa potência aparente, né? Então, nossa potência aparente vezes cosseno de θ. Então, fazendo P, módulo de V é 115, módulo de I é 11,5 e a nosso cosseno, né, de θ, com θ menos 53,3, 13, vai ser cosseno de menos 53,13. Então, nossa potência vai acabar sendo 115 vezes 11,5 vezes cosseno de menos 53,13, que deu 793,50 watts. Ok? Então, acabamos aqui, né? A primeira questão que vale 2 pontos. Na minha opinião, a questão mais difícil da prova, porque essa parte de eletricidade CA, né, é um pouco complicada, porque fasores não são intuitivos, como uma lei de Ohm simples, por exemplo. Então, questão que demanda muito cuidado, estudem bastante essa parte, porque, como vocês já viram, né, já fez 2 questões envolvendo isso, e foram 3 pontos. Então, é um pouquinho pesado, né? Então, vamos agora para a última questão, que é bem mais direta a aplicação, é só um conceitozinho que eu vou trazer aqui para vocês. Ok, pessoal, oitava e última questão. Essa prova aqui é um pouquinho longa, né? São 8 questões, acaba sendo bastante coisa. Mas a gente viu que tem umas questões simples lá no começo, né? Então, por grau de dificuldade, acaba sendo uma prova justa, né? Então, vamos lá. Calcule os kilowatts e os kilovoltampere consumidos por um gerador trifásico quando ele estiver fornecendo uma corrente de linha de 25 ampere com uma tensão de linha de 240 volts para um motor com um fator de potência de 86%. Tá. Certo. Então ele deu o fator de potência, né? Fator de potência igual a 0,86, que é 86%, que é igual ao nosso cosseno de θ, né? A gente sabe disso. Fator de potência é o cosseno de θ. Isso tem que estar enraizado, é um conceito básico. Certo? Então, continuando. Ele quer as potências, né? Porém, a potência ela é calculada com a tensão e corrente de fase, né? Ela não é calculada com a tensão e corrente de linha. Que foi o caso que ele nos deu aqui, né? Então, a gente tem que fazer o cálculo, V vezes I, né? Nesse caso, que é a potência aparente. Porém, a gente tem que fazer esse cálculo transformando para fase, né? Para tensão e corrente de fase. Só que a gente sabe, vamos fazer aqui, né? Rapidinho o circuito estrela e o circuito triângulo já. E aqui o nosso circuito triângulo. Perfeito? Ok? Então vamos lá. A gente não sabe se a ligação é estrela ou triângulo. A gente sabe que a gente tem a tensão de linha. Certo? Nosso circuito estrela, a gente tem que a nossa corrente de linha é igual a nossa corrente de fase. Concorda comigo? O que é a corrente de fase? É a corrente em cima do resistor. Então, a corrente em cima do resistor é igual a corrente de linha. O que é a corrente de linha? É a corrente na linha, né? A corrente que vem aqui na linhazinha aqui que a gente chama, né? Ok? Dessa forma, a gente tem que a tensão de fase é igual a raiz 3 tensão de linha. Perfeito? E no triângulo é o contrário, né? A gente tem que nossa tensão de fase é igual a nossa tensão de linha. Já a nossa corrente de fase é igual a raiz de 3 tensão de linha, a corrente de linha, né? Concordam comigo que independente da ligação, quando eu for substituir tudo para... Por exemplo, a gente quer multiplicar o VF com o IL, né? Independente da ligação, VF com IF, independente da ligação, a gente vai adicionar o raiz de 3 multiplicando, né? Apenas um, porque em um é a corrente e no outro é a tensão. Então, independente da ligação, vai entrar esse raiz de 3 na nossa equação, né? Então a gente vê aqui, ó, S igual a tensão de fase vezes corrente de fase. Então S é igual a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes raiz de 3. Por quê? Porque em um dos dois circuitos
Na verdade, nos dois circuitos, né? Ou a tensão de fase é raiz de 3 tensão de linha, ou a corrente de fase é raiz de 3 corrente de linha, né? E no outro parâmetro, ele se repete. Então, vale essa relação, essa formulinha aqui, que é bem importante, que a potência é igual a tensão de linha vezes corrente de linha vezes raiz de 3. Justamente por isso, né? Porque esse raiz de 3 vai aparecer independente da ligação, se é estrela ou se é delta. Então, vale mais a conversão do que o tipo de ligação, na verdade. Então aqui a gente consegue calcular facilmente, né? Ele foi dado a questão. Tensão de linha é 240 volts. Corrente de linha é 25 A. Vezes raiz de 3. Então nossa potência aparente vai ser 240 vezes 25 vezes raiz de 3. Que nos deu aqui, né? 10.392. Só que ele pede em kVA, né? A gente multiplica por 10 a menos 3 e obtém 10,39 kVA, né? E a nossa potência em kilowatts vai ser nada mais nada menos que S vezes fator de potência. Então, potência vai ser 10,39 vezes 0,86. Aqui já está em quilo, né? Porque o 10,39 na verdade é kVA. E esse resultado vai dar 8,94 kW. Então é isso, né? A gente tem aqui nossas duas respostas da questão final. A questão até mais simples do que as outras, né? Porque é só aplicação de fórmula. Mas não deixa de ser uma prova muito conceitual, né? Como é uma disciplina que tem um conteúdo muito denso sendo dado em pouco tempo, as questões abordam diferentes conceitos, todas elas. E conceitos importantíssimos para a formação de engenheiro eletricista, né? Para essa parte de eletrotécnica e circuitos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se encontra aí em outra gravação de prova, em outro tutorial, né? E uma dica, né, seria estudar triângulo de potências, é bastante importante. Lei de Kirchhoff, né, trivial. Malhas e circuito CA em geral, né? Vai cair uma questão de circuito CA. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.